Previsão para 2026. Um novo ciclo se inicia. E eu tenho certeza que você já viu outros vídeos de previsão, mas não como esse. Esse vídeo é especial e profundo que vai te ajudar a você saber quais são as mudanças que você precisa fazer na sua vida, na sua forma de agir para conseguir o melhor dentro de todas as áreas da sua vida, amorosa, financeira, profissional e pessoal. Por isso não pule esse vídeo e assista até o final. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Lua, taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua, e é sempre um prazer trazer para vocês as nossas leituras coletivas. Esse é o primeiro vídeo que eu faço em 2026, depois aí de um tempo de férias que eram necessárias, mas agora eu voltei com a corda toda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e me siga nas outras redes sociais. Em todas elas eu estou como @taroevolua, tarô com T no final, e os meus contatos para leituras particulares, magias e outros serviços estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu separei duas alternativas para vocês. A primeira é a mandala vermelha e a segunda é a mandala roxa. Em todas elas eu vou trazer 7 áreas que vão ser aqui investigadas pelo tarô, e também animal de poder, cristal e cor do seu ano de 2026. Então se conecte com uma das alternativas, vermelha ou roxa, e vamos começar os nossos trabalhos. Eu estou com uma colinha aqui do lado e eu vou começar a montar a mesa aqui para nossa primeira parte, que é o cristal e o animal de poder, tá bom? Cristal, que os nossos consulentes vão se conectar ao ano de 2026, que será o amuleto deles. Qual é? O cristal para o grupo número 1, o topázio azul. Animal de poder. Essa leitura está disponível no particular, é só você me chamar no contato que está na descrição, tá? E o animal de poder. O cachorro. Vamos começar com a interpretação dessas duas cartas e a gente vai montando a mesa conforme o passo a passo que eu coloquei aqui. Vamos lá, começar com o topázio azul. Obviamente, a cor de vocês do ano de 2026 é o azul claro, mas também todas as tonalidades de azul, tá bom? E o topázio vem dizendo: você tem tido medo de te faltar algo? É por isso que tem desejo ardente de acumular riqueza? Possui emoções e pensamentos perturbadores? Você se exalta e vê intrigas? Essa gema vibra na crença do amor próprio. Você alcançará consciência e sabedoria nos caminhos importantes da vida. Conseguirá se expressar e se comunicar com sucesso, alegria e liberdade. Use-a no seu corpo para atrair afeto, amor, comunicação honesta e proteção. Topázio é uma pedra preciosa, então pode ser que vocês não consigam ter, né, um topázio verdadeiro, mas você pode ter um quartzo azul também e programar esse cristal, né, de quartzo azul para as intenções do topázio. É só você comprar uma pedra, deixar ela fazer a limpeza, né, na parte de fora da casa, ali por alguns dias, depois você pega na mão o quartzo, né? E você programa ele. Você diz: eu não quero ter medo de que me falte nada. Eu sou prosperidade e abundância. Eu quero acumular a riqueza que eu desejo do meu coração, mas para que ela me traga alegria e não medo. E eu quero ver tudo em harmonia. Eu quero que as coisas sejam harmônicas. Eu não quero ver problemas onde não existem. E aí você vai dizendo tudo aquilo que você deseja. Eu quero mais amor próprio, eu quero sabedoria para lidar com as situações. E aí você vai programando o seu quartzo. Você pode usar como anel, como formato de pingente, como brincos e assim por diante. Sempre lembrando, não é para ficar no automático não, sempre lembrando de limpar, de programar de tempos em tempos, tá bom? E o cachorro, gente?
Atua com a energia da lealdade a seus próprios valores e da sua existência. Exigência de obter a compreensão divina de um espírito tolerante para habitar no coração. Momento de mover-se com lealdade e habilidade para amar incondicionalmente. Então a frase é: em meu ritmo há tolerância, lealdade e poder para realizar o Cristo em atividade em mim. Eu sou a sustentável inteligência compassiva, a compreensão da minha experiência e da experiência desafiadora dos outros. Aqui, o que eu vejo, né, são duas coisas bastante importantes dentro, né, desse animal de poder, que é o cachorro, e dentro desse cristal, né, que é o topázio azul. Uma conexão com a escassez que precisa ser desconectada, né? Então você precisa superar o medo, né, de faltar comida, de faltar dinheiro para pagar as contas. Você precisa compreender, né, que não é a riqueza que vai trazer para você a sensação de proteção. Quanto de dinheiro, né? Quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver X na minha conta. A riqueza, ela é onde está a sua paz, é o quanto de trabalho você aplica em uma situação para que ela te traga, né, o retorno que te traz paz. Então eu vou dar até um exemplo pessoal para vocês compreenderem. No início do ano de 2025, quem é consulente aqui já faz tempo sabe, eu comecei um ano eu vim de um final de um ano de 2024, ali, vamos colocar, queimando muita gordura do que eu tinha acumulado, porque fiz escolhas erradas, e quando chegou ali no ano de 2025, essas gorduras, elas cessaram, e eu me conectei muito, né, a essa questão da escassez, o medo de faltar, a vergonha, muitas vezes, né, por precisar de outras pessoas, passar por questões assim que eu me senti humilhada de ter que pedir ajuda, ou da pessoa ajudar e depois o preço ser muito alto, além da questão ou financeira ou de apoio emocional, e isso me custar muito caro. E terminei o ano de 2025 com a sensação de ser uma pessoa rica, rica de paz, que foi o meu objetivo, foi aquilo que eu coloquei no papel. Não buscar a riqueza, para mim estava em ter paz. Então, eu não sou uma pessoa que tem iate, que tem carro importado, que tem mansão, nada disso, mas ao terminar o ano, resolvendo as minhas pendências, no sentido não só financeiro, mas também de restabelecer o controle da minha vida e o controle das minhas finanças, entender alguns relacionamentos bons que deveriam permanecer, que eu deveria investir mais, ou ruins que eu deveria cortar da minha vida. Eu me vi num estado de paz tão grande que eu me senti rica, eu me senti poderosa dentro do controle da minha própria vida. Então essa é a nossa primeira riqueza. É claro que ter bens materiais, uma poupança gorducha, investimentos, é maravilhoso. Poder viajar, descansar é muito bom. Mas tem muita gente que tem riqueza financeira, que tem bens materiais, mas não tem paz. Então aqui é você conseguir entender, né, onde está a sua riqueza, de onde você parte agora e onde você vai encontrar o primeiro degrau da sua riqueza. E aí você vai escrever num papel, no seu celular, e você vai criar este sonho. Ele precisa dessas tarefas, desses objetivos, e você vai um a um ali galgando, né, encontrar esse lugar, tá? Sempre lembrando que quando a gente está passando por um processo muito difícil, a primeira coisa que a gente tende a fazer é culpar a nós mesmos. Ai, eu sou burra, sempre acontece isso, eu sou incompetente, eu sou isso, eu sou aquilo.
né? Ou também se colocar no papel de vítima. Fulano fez isso comigo, Beltrano fez aquilo comigo, né? Quando eu mais precisei. Então, é trabalhar também a consciência da sabedoria e do amor próprio, de que a gente está onde a gente se coloca e que às vezes a gente vai precisar pedir ajuda ou aceitar ajuda, e que a outra pessoa, ela não vai agir como a gente queria, que não, as pessoas não são Madre Teresa de Calcutá, né? Muitas vezes quem ajuda a gente acha que pode meter o bedelho da nossa vida. Então, cada vez que isso te ferir, é importante você lembrar que para esse lugar nunca mais você deve voltar, porque você não quer ouvir nenhum tipo, né, nenhum tipo de humilhação, debates, enfim, né, disposição como você teve aí no ano de 2025, de 2024, ou que você esteja vivendo agora, tá? Então é importante você também colocar isso, que você não quer mais viver, e entender por que você está vivendo isso, quais foram as decisões que você tomou para que isso aconteça. Agora, o cachorro, ele já traz a lealdade aos valores, aos seus valores. Quando a gente está num processo de reconstrução do nosso amor próprio, quando a gente está num processo de reconstrução das nossas finanças ou da nossa carreira, né, processo de reconstrução da nossa vida, né, até da parte física mesmo, a gente vai passar por processos onde a gente consegue sozinho, né? Mas a gente precisa lembrar quais são os meus valores, até aqui eu vou para conseguir o que eu quero, daqui eu não posso passar. E também em relação às outras pessoas, até aqui, né, essa pessoa pode chegar, daqui para lá ela não pode passar, né? E entender quem realmente você pode contar, né? A gente pode, tem uma coisa muito importante também aqui no cachorro que me vem a gente pode amar uma pessoa, né, uma pessoa muito importante pra gente, pai, mãe, irmão, amigos e tal, mas escolher não conviver com essas pessoas, porque de alguma forma, né, o comportamento dessa pessoa impacta diretamente no resultado, né, desse projeto grande de ter paz, de ser próspera, de se enxergar como alguém bom, competente, né, cheio de talentos. Às vezes as pessoas amam a gente, mas elas querem que a gente viva da forma que elas escolhem, que elas projetam para nós. E a gente não enxerga dessa forma. Então, a lealdade também está em manter certa distância. Eu sou leal ao amor que eu tenho por você, mas para que eu continue te amando, para que a gente continue se dando bem, né, tendo essa gratidão ou essa troca ou essa convivência saudável, eu preciso manter um certo nível de distância. Nesse caso, o cachorro também entra aqui como uma lembrança, né, de que a lealdade, ela não é só servidão, ela também é autoproteção, é você ser leal aos seus valores também, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos ver aqui qual é a energia do ano de 2026 para você que se conectou com a mandala vermelha. Vamos lá. Qual é a energia do ano de 2026? Vamos pegar aqui. O Hierofante. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Não tá. O Hierofante, tá, gente? A carta de número 5. Energia geral de 2026. Agora, com os arcanos menores. Vai ser um complemento. Energia do ano de 2026. Com o 9 de espadas. Então, é justamente isso, né, pessoal? O Hierofante, ele é uma energia que ele trata muito dessa coisa, dessa posição que a gente ocupa,
da gente ou que a gente coloca uma outra pessoa, depende, aí eu vou falar aqui porque é uma leitura geral, mas eu vejo que parte de vocês, vou começar por esse lugar, parte de vocês tem um grande arrependimento por ter colocado uma pessoa de carne e osso, um humano que é suscetível a todo tipo de erro, né, como um Deus na sua vida. Então você colocou, deu o papel, né, para uma pessoa que você endeusou essa pessoa e hoje você se arrepende, né, profundamente disso. O Hierofante e o 9 de espadas. Você quase não consegue dormir, né, por você ter tomado essa decisão aí na sua vida. E uma coisa que eu acho bastante interessante é porque quando vem essa energia centralizada para o seu ano de 2026, é justamente você sair deste lugar, né, de arrependimento, de culpar você, de ficar ali, né, se autoflagelando, porque você entende que o lugar que você está hoje, que é um lugar, né, de escassez, de medo, de não dar conta, onde você olha assim, nossa, eu dei toda a minha lealdade a essa pessoa, dei todos os meus, o meu voto de confiança a essa pessoa e ela me traiu. Ela traiu a minha lealdade e o meu amor. Ela não cuidou de mim como eu esperava que ela cuidasse. Então é sair desse lugar, né? E a segunda coisa é realmente, né, você entender que ninguém é representante de Deus aqui na Terra. Aliás, vou corrigir, todos nós somos uma fagulha divina. Ninguém é maior que ninguém. É claro que você de repente gosta de tarô, vamos colocar aqui um exemplo, né? E aí você gostaria de aprender tarô com aquela pessoa porque a interpretação dela é muito legal, porque você gosta do trabalho dessa pessoa, porque você gosta de estar perto dessa pessoa para que você adquira, né, esse conhecimento, para observar como essa pessoa vive, né? Porque eu gosto, admiro muito ela, mas ter uma pessoa para te ensinar é muito diferente de você endeusar essa pessoa e colocar ela num patamar como se ela fosse a única coisa que existe na face da Terra e que você precisa se dobrar a isso, porque ela consegue te ensinar algo específico que você quer muito aprender. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então no ano de 2026, a primeira coisa é superar isso. É superar esse lugar que você está se sentindo traído, traída, injustiçada. Às vezes você deu dinheiro, às vezes você deu o seu tempo e foi descartado ou percebeu que realmente, né, foi uma ilusão, que não era bem aquilo. Então você precisa tirar essa culpa de você. O que eu aconselho? Divórcio energético, banimento e todos os rituais que são possíveis para que você se desprenda, né, dessa energia de arrependimento, tá? Libere a pessoa para continuar sendo quem ela é, mas você se libertar desse sentimento ruim, né, de que você deu, né, muito mais do que recebeu. Mas tá muito num lugar ali de ter colocado alguém num lugar de santidade que essa pessoa não tem, não ocupa, né? Então, de repente, uma igreja, um centro, um terreiro, ou até mesmo um amigo, um namorado, alguém que hoje você tem essa decepção. Veja, essa pessoa é o que ela é. Cabe a você se desconectar dessa energia e perceber que você é o Deus da sua própria vida. Você pode falar diretamente com Deus, com Jesus, com Alá, quem você acreditar. Você não precisa de intermediários para isso.
Você pode ir, de repente, num retiro, fazer um curso, frequentar, de repente, ali um local, mas você precisa lembrar que quem está ali é um ser humano. E essa pessoa tem defeitos, qualidades e sim, corre o risco tanto de você se decepcionar quanto de você ter uma caminhada com essa pessoa. Mas aqui nós estamos falando de alguém que se arrependeu. E esse arrependimento não tem que servir para você se martirizar e nem para você deixar de acreditar no que você acredita, mas de entender que muitas vezes a nossa caminhada ela é solitária. Você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a construir a sua riqueza, você precisa aprender, você pode ter alguém que te ensine alguma coisa, mas como você vai usar aquilo, é você que tem que desenvolver os seus próprios métodos, artimanhas, projetos e assim por diante. Isso aqui vale para a sociedade, para a amizade, para pessoas religiosas, vale para tudo. Então, no ano de 2026, o seu papel é entender que você é uma fagulha divina e que você tem a capacidade de construir o seu próprio caminho. Antes de finalizar, mais um exemplo que eu posso dar para vocês é que eu passei a vida inteira na igreja. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, depois fui evangélica há muitos anos, estudei yoga, fiz escolas de quarto caminho, de filosofia, de estudar as civilizações, estudei o tarô, estudei o baralho cigano, mas quando eu saí da igreja evangélica, eu comecei a perceber, né, o quão perigoso é você adorar homens, o quão perigoso é você colocar, né, fazer parte, né, dessas seitas, né, onde uma pessoa é detentora de todo o conhecimento, todo mundo fica ali meio que babando o ovo, pedindo atenção. Enfim, a gente vê vários escândalos aí de mestres, né, de pessoas que são enviadas de Deus, que abusam, né, da parte, né, do fogo no parquinho, roubam dinheiro, praticam todos os tipos, né, de abusos com as pessoas na fragilidade delas. Então você é a sua força, e a partir daí eu aprendi que, e até pouco tempo mesmo, vocês viram na época daquele podcast, eu queria me batizar no candomblé, depois na quimbanda e tal, e depois eu decidi que não, que eu sou muito feliz desse jeito que eu estou e que a minha caminhada são os livros, os estudos, cursos com pessoas que eu admiro, mas que jamais serão vistos por mim como uma pessoa enviada de Deus na Terra, e sim uma pessoa que estudou mais que eu e que vende o seu conhecimento. Dessa forma, o meu coração é muito mais tranquilo, né, em relação a isso. Assim também como a visão que eu tenho sobre casamento, sobre namoro, né? Eu cheguei à conclusão de que muitas clientes, né, também vejo na minha mesa, muitas clientes, elas dariam tudo que elas têm para ter uma pessoa ao lado, para casar, ter filhos e tal, mas o preço geralmente acaba sendo muito alto porque por conta desse desespero, por conta dessa ansiedade, acabam surgindo pessoas erradas, com red flag para todo lado, que são ignoradas e no final das contas são tempos perdidos, né? Então eu trouxe para minha vida a seguinte coisa: na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E quando eu vejo a primeira bandeira vermelha, eu já saio fora, porque eu não quero me machucar, eu não quero perder o meu tempo, né? Eu vejo como as minhas clientes sofrem, então eu prefiro manter a calma e a tranquilidade de dizer, na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. Tá? Então, é isso que a espiritualidade diz para você, tá? Não existe
uma forma, né? Esse medo de faltar algo, é medo de faltar amor, é medo de faltar dinheiro, é medo de morrer sozinha, são todos esses medos. E aí você coloca pessoas como deuses na sua vida, como salvadores, e depois você acaba se arrependendo. Então, o seu objetivo nesse ano é se livrar, né, dessa necessidade que você tem aí de que alguém venha, né, enviado de Deus para te salvar, tá bom? Vamos para primeira, agora para número 2, né? A primeira foi energia geral. Então, o que é que você deve evoluir, né, este ano? O que você deve evoluir este ano? Vamos pegar aqui de novo um arcano maior, a carta da estrela. E o arcano menor, o que você deve evoluir este ano? Vou pegar essa daqui que tá pulando, o 5 de ouros. Então, é isso, é trabalhar a escassez, né? Existe um medo aqui, né? Espiritualmente falando, né, a carta da estrela, ela fala justamente disso, de você entender, né, que você precisa passar por um processo de cura emocional e espiritual, tá? Esse processo de cura, ele tá totalmente conectado com o medo, né, da escassez, o 5 de ouros, deixa eu ver. O 5 de ouros, ai, aqui tá ruim. Mas o 5 de ouros. O 5 de ouros é aquela carta do prejuízo, onde você sai perdendo, né? Então, o que que você precisa aprender? Né? Você precisa aprender a se valorizar, você precisa se conhecer, você precisa saber exatamente o que você quer. Quando você se conecta com a sua espiritualidade, quando você se conecta com o seu amor próprio, que é tudo isso que está dizendo aqui nessa primeira leva da nossa leitura, né? Você começa a perceber, opa, entrar aqui vai me trazer prejuízo, eu já sei, né, para onde vai caminhar isso aqui. Ah, mas dessa vez vai ser diferente. Não, já tem que começar tudo diferente. Quando você percebe, né, quando você se ama, quando você tem ali um compromisso com você, com a sua felicidade, com a sua prosperidade, com a mudança de fato, né, a espiritualidade ela move todo o universo para trazer para você coisas novas. Mas se você está conectado ao medo da escassez, e a escassez, quando eu digo aqui, é no acumular riqueza, nessa questão de achar que tá todo mundo contra você, de você não ter a disciplina, né, para aplicar ali as coisas para tirar da sua vida as coisas que fazem mal, sem se prolongar, aí fica difícil do universo te ajudar. Mas quando você faz, né, transforma essa mudança, que é o que o Hierofante traz no seu lugar positivo. Você entende, né, que entre você e o universo, a estrela é a mesma coisa, entre você e o universo não há intermediários, você toma a responsabilidade total da sua vida. E como é essa responsabilidade? Aqui nesse caso, o que você deve evoluir? Eu não vou mais entrar em projetos, em relações ou empurrar conexões, né, com a barriga, que eu sei que me dão prejuízo, eu sei que me atrapalham, mas eu tenho medo de sentar e resolver como tem que fazer para me beneficiar. Ou seja, evita conflitos, não fala o que sente, deixa pra lá, espera que dessa vez vai ser diferente e no final das contas acaba reclamando com prejuízo e mais uma vez dizendo, eu não tenho sorte. Então, o seu foco este ano é você se conectar com o seu amor próprio e com a sua espiritualidade. Todo o resto, o universo vai se mover para trazer para você, tá? Quais serão os desafios que irão surgir ao longo do ano? Os desafios que irão... Opa! Essa eu quis ver. A carta da lua.
desafios que irão surgir ao longo do ano. Lembrando que essa leitura está à disposição de vocês, tá bom? No particular, ela é gravada por vídeo e você pode me chamar nos contatos que estão na descrição. Por que eu embaralhei tanto assim, né? Nem precisava de embaralhar. Então, quais são os obstáculos e o 8 de copas. Tá, eu acho assim, né? A carta da Lua, né, quando ela vem falando de os desafios que podem surgir, os obstáculos que podem surgir, é realmente você não conseguir, né, se desconectar dessa questão da ilusão de que as coisas, dessa vez vai dar certo. O 8 de copas é quando você entende, né, que você não tem mais como conseguir o que você deseja estando onde você está. Aí você dá as costas e vai embora. Mesmo que haja uma estrutura, mesmo que ainda haja algum tipo de sentimento, enfim. Então, os desafios, né, é você ter a falsa ilusão de que você ainda consegue reverter a situação agora no lugar que você está. É aquilo que eu falei, ficar dando chances, não entender que todas as bandeiras vermelhas já foram dadas, que você já trabalhou tudo que podia trabalhar nesta situação e que é hora de ir embora. Porque aqui onde você está não vai mais trazer para você as colheitas que você merece, que você projeta, que você almeja. Então, o desafio é você ficar se iludindo, né? O desafio é você se desiludir, você entender que é hora de caminhar para algo novo e ficar preso no passado, ou através do arrependimento, ou através da ilusão de que dessa vez vai ser diferente, ou porque te falta amor próprio, ou porque você tem medo, pelo menos aqui tá pingando, e se faltar? Conexão com a escassez. Pelo menos ele me ama, ou pelo menos ele, sei lá, é bom pai. Pelo menos eu tenho aqui um trabalho que é CLT. É você não se mexer porque você está presa a uma crença, a uma ilusão, a carta da Lua, de que as coisas vão mudar. E aí você não vai embora. O 8 de copas é dar as costas para aquilo que você entende que existe uma estrutura, que foi realmente construído por você, mas que não tem mais as respostas que você procura na sua vida, que você busca na sua vida. Ou seja, é o medo de abandonar uma estrutura que você já colocou, mas que ainda ela é aquém daquilo que você pretende chegar. Eu vou ficar aqui porque aqui tá bom, sem se desafiar. Aceitar as coisas do jeito que elas estão, mesmo que não te façam mais feliz. Ok? E a número 4. O que vai acontecer no trabalho e nos negócios? Eu vou deixar o amor para o final, para vocês ficarem aí, né? Não esqueça de se inscrever, de comentar. O que vai acontecer no trabalho e nos negócios? O diabo. Trabalho e negócios, vou pegar essa aqui. O cavaleiro de paus. Olha só, pessoal. Todo mundo tem medo da carta do diabo, né? Mas eu vou dizer para vocês que nos negócios e no trabalho, quando bem usado, né, ainda mais aqui com esse cavaleiro de paus, pode ser uma coisa muito boa que vai acontecer com você. Eu fiz um curso, eu já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir agora, que o professor falava assim, o mago,
ele diz assim, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade do universo, né? Que as minhas atitudes estejam conectadas com as atitudes do universo, de Deus, Alá, o que quer que seja. E o diabo, ele diz assim, que seja feita a minha vontade, o que eu quero. Então, eu vejo você trabalhando num novo projeto, tendo uma nova ideia, surgindo uma nova oportunidade, ainda bem embrionária, né, em 2026. E a espiritualidade diz para você analisar quais são os benefícios financeiros, profissionais, o status que isso vai te dar, se vale a pena investir. Então, a primeira coisa que esse diabo ele vai trazer para você é o seguinte: o que eu ganho com isso? Eu ganho status? Eu ganho visibilidade? Eu ganho prestígio? Ok. O que eu ganho financeiramente com isso? Ou quanto eu vou ter que pôr e quanto eu vou ganhar no final? O diabo, geralmente, ele só vai, né, em projetos que têm uma tendência a trazer grandes retornos. E o naipe de paus, quando ele está colocado neste mesmo lugar, é o risco, é a coisa rápida, é o retorno rápido, é você apostar. Imagina que você tem uma poupança e você tem uma ação, então ele é a ação, né? Então ele é um risco alto. Aqui, o que eu estou vendo, né, é que você vai ter a oportunidade de criar um projeto que tem um alto risco, tá? Que vai pôr em risco parte das suas finanças e tudo mais, né? Ou até de um emprego, sair de um CLT para abrir uma empresa, mas tem grande potencial de te trazer um grande retorno. E aí é nesse momento, tá, que você vai precisar voltar aqui na mesa e avaliar isso na energia com informações mais concretas. Mas existe aqui oportunidades de ganhos materiais muito grandes. E você deve ser a pessoa que fica obcecada naquilo até que você consiga. Vai trabalhar afinco, vai trabalhar duro, vai tentar convencer pessoas para que elas entrem com você nesse negócio, nessa ideia, para que você ganhe aquilo que você deseja. Tá certo? Como eu disse, essa é uma leitura, né, que a gente tá fazendo geral. Se você quiser somente na sua energia, me chama no link que tá aí embaixo. E quais são os caminhos financeiros? Os caminhos financeiros. Vou pegar aqui do meio. A sacerdotisa. Olha que interessante. Caminhos financeiros com a sacerdotisa, deixa eu ver o que vem de arcano menor, né? Aí já me veio aqui uma ideia na cabeça, mas vamos ver. Os 6 de ouros. Os ganhos financeiros, eles vão vir de acordo com aquilo que você trabalhar. Então, é um momento de estudo, é um momento de aprofundamento dos seus conhecimentos, é um momento de você focar em si mesmo, o que eu posso oferecer para o mundo, que vai me trazer retorno financeiro. Mas também o que eu posso oferecer para o mundo do meu conhecimento, daquilo que eu amo fazer, dos meus dons, dos meus talentos. Né? Então, estudar só não faz dinheiro, mas estudar, criar um grupo de estudos, um curso, um workshop, um produto, vai trazer para você o resultado daquilo que você deseja. E veja, os 6 de ouros, ele fala de você saber valorizar a si mesmo,
junto com a sacerdotisa, é saber valorizar os seus conhecimentos, principalmente aqueles conhecimentos que estão conectados a questões de alto amor, de espiritualidade, de autoajuda. Então, ajudar o outro com as suas experiências, mostrando como se curar. Ou, né? Não, Lua, eu sou totalmente de exatas. Então tá. Comecei numa mesinha, tem um post de uma menina que chama Jéssica Campara, ela ensina sobre finanças pessoais. E ela fez algumas vezes o post da mesinha que ela começou a contabilidade dela e agora que ela ocupa um andar num prédio lá em Florianópolis, uma querida, eu adoro, sigam ela, Jéssica Campara. Então é isso, ela é de exatas, né? Ela tá ali, aliás, ela não é de exatas, ela, não sei, ela é porque é contadora, mas ela tem a parte de ensinar sobre finanças. Então, isso também pode ser, né? A minha irmã, ela trabalha no mercado financeiro. Ela tem grandes clientes, que ela cuida do dinheiro desses clientes. E eu disse para ela, por que você não ensina mulheres como a gente, né? Réis mortais, que ainda não tem tanto dinheiro para investir, como começar organizando as próprias contas, como começar investindo pouco, quais deveriam ser as escolhas. Então aqui, o que está dizendo é que você precisa valorizar o seu conhecimento, porque ele pode te trazer dinheiro quando você compartilha com as pessoas. Mas é claro, sacerdotisa vem antes, é um momento de estudar, de chegar a uma conclusão, de planejar alguma coisa para depois, quando você vender, com certeza você vai ser valorizado na altura que você valorizar aquilo que você tá, né? Passando de conhecimento também. Então aqui, se você quer fazer uma faculdade, uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, quer começar a vender algum tipo de curso, esses caminhos estão abertos para você, tá bom? Não são dinheiros ainda exorbitantes em 2026, mas sim, aquilo vai te trazer na medida que você empregar, né, a sua energia, tá certo? Vida pessoal, antes de trazer o amor, o último, a vida pessoal, cuidados e mudanças necessárias na vida pessoal. Virou aqui a carta da morte. O 7 de espadas. Olha só, gente. A carta da morte com o 7 de espadas, né, me traz aqui uma energia de que é hora de você parar, né, de mentir para si mesmo, de esconder, né, de você mesmo, de se enganar também. O 7 de espadas é o quê? É a mentira, é você não estar enxergando completamente a situação da forma que ela é, né? Então, a morte fala de um ciclo, ou seja, na vida pessoal existem coisas que serão inevitáveis você finalizar, tirar da sua vida, principalmente as mentiras que você conta para você. Esse mês eu vou comer saudável, mas só fica ligando pro iFood. Eu vou emagrecer X quilos, mas não faz a matrícula na academia. Esse ano eu não vou mais, sei lá, eu preciso chamar os meus irmãos para conversar, para a gente ver como vai ficar a situação dos nossos pais, que a gente ajuda, porque eu tô me sentindo sobrecarregado e nunca faz, só reclama. Precisa fazer um check-up, não faz, né? Então, quais são as mentiras que você conta, tanto para a questão de cuidados pessoais, quanto de relações pessoais que você tem? Você vai precisar ver isso, tá? Então, chega, né, de contar mentiras para você mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante dizer é que a gente não tem, tá, que fazer todas as mudanças de uma vez. A gente pode ir degrau por degrau. É um ano inteiro que está apenas começando. Então, não adianta você querer. Coloque isso num papel,
Crie objetivos e a partir disso você vai fazendo um por um, até que você olha e fala, já fiz tudo, né? Então prestem bem atenção nisso que eu estou querendo dizer. Na vida pessoal, ciclos precisam ser finalizados. Caso você faça, será melhor. Se você não fizer, a própria espiritualidade vai fazer. Eu vejo você descobrindo, né? Tirando véus de ilusão sobre pessoas e sobre o seu próprio comportamento, né? Não adianta você falar assim, quero emagrecer 20 quilos e achar que você vai fazer isso sozinho, só parando de comer, sem pensar numa dieta, sem pensar de repente num programa de academia, um endócrino ou um nutricionista. Mas eu sou pobre, eu não consigo. Gente, a internet está aí para ajudar a gente em tudo que a gente precisar. É claro que a internet não é médico, mas na internet você encontra bons cardápios, você encontra bons exercícios, né? Então, tente, tá bom? Tente dessa forma, mas uma coisa por vez, tá? Aqui está dizendo assim, chega de permanecer em ciclos mentirosos. Chega de contar mentiras para você mesma. Você precisa ter uma atitude em relação, né, às mentiras que você tem contado para si mesma ou fingido que acredita. Você precisa tirar esses véus. Então você percebe que ao longo aqui do seu caminho é tirar os véus da ilusão, né? De que eu já fiz e deu certo e vai dar certo agora, de que dando chance as coisas vão melhorar. Não vão, tá? Não vão se você não mudar a sua postura, tá bom? E finalmente vamos saber sobre o amor. E o amor, Carol, o que traz para a vida dos nossos consulentes? Olha, os enamorados. Os enamorados. Aqui. O 2 de copas. Nossa, saiu até essa leitura para uma cliente minha, que eu entreguei a leitura anual ontem. Os enamorados com 2 de copas. Vai ter amor para mim então, Lua? Vai ter. Né? Mas eu sou comprometida, mas vai aparecer uma pessoa. Você vai ficar entre duas situações. Entre ficar solteiro e namorar alguém, ou entre uma pessoa e outra pessoa. Os enamorados falam disso, tá? De ter duas pessoas, você está no meio, né, de um triângulo amoroso e uma decisão ter que ser tomada. E vem um 2 de copas. Esse 2 de copas me fala de você optando pelo amor, né? Então, se você está num triângulo amoroso, é muito provável que você venha a ser, né, a pessoa ali principal, que a outra relação acabe. Se você está sozinha, que inicia-se uma relação. Eu vejo muito essa coisa do 2 de copas trazendo uma nova conexão, trazendo um novo lugar em 2026 para o amor. Então aqui eu vejo você entre duas situações. Não tem ninguém, pode ser que você conheça duas pessoas. E aí quando você conhecer, você vem aqui pra gente ver qual é o melhor para você, tá bom? E se você tem alguém, vai ficar entre a pessoa atual e uma nova. E assim por diante, tá bom? Mas no amor tem sim uma escolha a ser feita e ela resulta num relacionamento. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do grupo de número 1. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar se você gostou. Me siga aqui nas outras redes sociais. Tem vídeos aqui que vão ser oferecidos para vocês. Não deixe de assistir e até a próxima. Um beijo, tchau. Vamos lá, então, para a previsão de 2026 do grupo de número 2 aqui da Mandala Roxa. Vamos começar com o cristal e o animal de poder, que é a nossa primeira parte aqui da leitura. Então, se concentre, peça que o universo responda a você tudo aquilo que você precisa escutar hoje.
para que seu ano de 2026 seja próspero em todas as áreas da sua vida. Qual é o cristal e a cor dos nossos consulentes do grupo de número 2? Vamos lá? O cristal e a cor. Vou pegar aqui do meio, escolher uma carta. Turmalina negra. Turmalina negra. Agora vamos para o animal de poder. Animal de poder para o ano de 2026 do pessoal da Mandala Roxa. Também vou pegar aqui do meio. A onça, a pantera. Eu ia falar a onça pintada, mas não, é a pantera. Tudo preto aqui, hein? Então, a cor do seu ano é a cor preta. E também você pode usar as nuances de cinza, tá bom? Mas a cor predominante é a cor preta. Então, vamos lá. Tudo desmoronou? Você anda deprimido, sofrendo com acontecimentos traumáticos e difíceis? Anda desassossegada, enervada e frustrada? Essa pedra vibra na proteção de tudo e todos contra o que é negativo. Ela estimulará uma atitude positiva em relação à vida, com consciência de luz na escuridão, e trará a benevolência para você e para os que te cercam. Dica: faça um banho de imersão junto com a pedra. Isso traz a purificação mental e espiritual. A turmalina negra é uma pedra barata, super fácil de achar. Vocês encontram nessas lojas esotéricas de produtos e artigos religiosos. Então, é uma pedra muito fácil mesmo. É uma pedra que a gente usa para limpeza. É uma pedra que tem energia de Exu e Pombogira. Para um ano número 1, de abertura de caminhos, de início. É uma pedra que super conecta também com essa energia. Então, eu te aconselho a usar um anel, um brinco, uma correntinha com pingente. É super fácil mesmo de encontrar, tá? Inclusive bijuterias muito bonitas por aí, tá bom? E vamos ver a energia da pantera e a gente já fala conectando as duas. Atua com a energia da coragem e intuição. A pantera é reservada. Hora de buscar o autoconhecimento, de aprender a querer o caminho solitário da orientação superior, enfrentar os medos com flexibilidade e beleza, dispor do uso da energia do feminino. Eu sou valente e voraz. Eu sou a vitória das transformações que busco na existência terrena. Sou consciente e desperto para o ser espiritual. Eu sou o poder e a visão que reconhece a sombra para ser iluminada. Então, olha só, que interessante. Nós temos aqui um alerta, né, de como você pode estar se sentindo, de qual é a energia que você traz de 2025 para o ano de 2026. Um ano que foi muito difícil para todo mundo, um ano que trouxe a gente no limite de muitas experiências, né? Então, essa sensação de que a gente perdeu a mão, de que as coisas desmoronaram, essa sensação de depressão, de sofrimento, de frustração, uma sensação que acompanha muitas pessoas. E que algumas pessoas mais no início, né, no primeiro semestre, outras pessoas mais no segundo semestre, outras pessoas realmente foi um ano de sobrevivência. É claro que sempre vão ter, né, pessoas que falam, não, foi vitorioso, foi maravilhoso, que bom, mas para a maioria das pessoas, pelo menos aqui da nossa egrégora, né, foi um ano bastante desafiador. Então, essa tendência a ir para o negativo, né, é uma tendência que, obviamente, é como se fosse assim, você já está tão vendo as coisas dando errado que você já fala assim, não, acho que 2026
vai continuar dessa forma. Então, a turmalina, assim como a pantera, ela vai trazer, né, para você essa proteção do negativo, mas também a coragem para que através da sua intuição você consiga, né, quebrar essa crença, né, de negatividade e que você entenda também, olha que interessante, que você tenha consciência de que dentro da luz, né, dentro da escuridão, ainda que você esteja num lugar de escuridão, ali também vai existir uma luz. Ainda que essa luz ela esteja dentro de você, ou seja, dentro do turbilhão, a partir do autoconhecimento, né, que a pantera traz, é você entender que mesmo que você se sinta sozinho, você tem a você mesmo e você tem a espiritualidade a seu favor. Então, essa é a energia, né, que esses dois amuletos trazem para você, esse animal de poder e esse cristal, né? Eles, ainda que você esteja se vendo como uma pessoa que perdeu tudo, que vai ter que começar um ano do zero, que bom que você consiga olhar isso como um momento de purificação, como um momento de autoconhecimento e um momento também de aprender que as suas lutas, em 2026, elas são lutas que você vai lutar internamente. Então, será um ano onde você tem que preservar pela solitude. É um ano que você precisa entender que é você com você mesmo. Ah, então quer dizer que não vai ter amor? Quer dizer que eu não vou sair com os meus amigos? Não é isso. É você se comprometer com você mesma no sentido de que eu vou me tirar desse buraco, eu vou me tirar dessa depressão, eu vou me tirar dessa negatividade, eu vou tirar esses pesos, né, que eu venho carregando, eu vou mudar a minha forma de lidar comigo mesmo. Então, eu vou me conectar ao meu sagrado feminino, à minha espiritualidade, ao autoconhecimento, eu vou procurar interpretar todos os acontecimentos de 2025, por que que aquilo aconteceu, como eu me coloquei nessa situação e criar as estratégias para sair dela, tá? Então, antes de qualquer plano mirabolante, é como eu vou me tirar deste fundo de poço. E você vai conseguir fazer isso, né? Tendo a consciência da luz na escuridão. Quem é a luz? É você, é a sua espiritualidade, tá? E faça isso de forma reservada, silenciosa, não reclame, não desabafe, chega. Introspecção. Aprender a crescer durante o processo, né, de resgate, né, desse auto-amor, desse autoconhecimento, tá certo? Agora vamos começar aqui com a nossa colinha. E a primeira coisa que eu vou responder é qual é a energia geral de 2026 para vocês que se conectaram com o Tarô das Bruxas. Aqui o mandala roxa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e comente. Cada vez que você faz essas ações aí, você me ajuda a crescer esse canal que eu faço com tanto amor. E me siga também nas outras redes sociais, em todas elas eu estou como @taroevolua, tarô com T no final, tá bom? Vídeos novos, leituras novas, praticamente todos os dias, tá bom? Quer uma leitura dessa aqui para você e outras opções que eu tenho um montão? Meu WhatsApp está aqui embaixo, na descrição, tá? Qual vai ser a energia de 2026 para o pessoal do grupo de número 2? Olha, o ermitão, a carta do ermitão é a número 9.
que é o ano que acabou agora. Vamos ver. Eu consigo entender o porquê disso, mas eu já vou falar aqui. Deixa eu ver o que vem de complemento. Complementa para mim a energia de 2026, tarô, energia do ermitão. Opa, eu ainda não cortei, tá? Mas eu tenho um recadinho. Se você vive um triângulo amoroso e escolheu aqui o grupo de número 2, é um momento de você olhar para essa relação, tá? Porque talvez você esteja esperando que a outra pessoa ela seja uma pessoa que vai terminar lá o casamento, o namoro para ficar com você, e você fica na dúvida, será que ela só quer diversão ou realmente ela quer ficar comigo? E eu posso responder para você através de uma carta que virou aqui, que nesse momento é uma diversão, tá? Não tem expectativas de término. Não é para todo mundo. Se serviu para você, acolha isso, pense, reflita. Se não tem nada a ver com a sua situação, só descarta para o universo, tá bom? Complementa aqui. Olha, o 7 de espadas. Então, vamos lá. Energia do seu ano, né? O ermitão com o 7 de espadas. Olha só. Teoricamente, para você que está aqui, você veja como eu falei, né, nessas duas cartas aqui, existe uma energia onde você precisa compreender por quê, né, olhar para si. Por que eu estou me sentindo deprimido? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou dando tanta atenção, né, para esses traumas que eu trago aí de 2025? Porque os gatilhos estão sendo acionados a todo momento, porque eu tenho me sentido tão frustrada. Então, você só consegue olhar as coisas de um ponto de vista negativo, né? E justamente a turmalina negra, ela vem para te mostrar que não, que esses pontos negativos, essas experiências negativas, elas têm dentro de cada uma delas uma luz, um ensinamento, um insight. E é para os insights que você precisa olhar. Eu posso te propor, por exemplo, um exercício assim, você escrever, né? E não tem problema, gente, que é dia 16 de janeiro, o dia que eu tô colocando esse vídeo, 30 de janeiro, não importa quando você chegar aqui. O ano começa pra gente quando a gente senta para organizar a nossa vida. Por que eu não fiz gravação de vídeo no dia 1? Porque eu não estava organizada. Como que eu vou propor para vocês uma organização de vida, um novo ciclo, que é o objetivo desse vídeo, né? Se eu não estou assim com a minha vida? O maior exemplo deste canal, daquilo que eu falo, sou eu mesma, né? Então não importa, tá? Volta lá. Se isso aqui ressoou com você, volta lá. Vamos entender o que foi de tão traumático que aconteceu no ano de 2025 para você, para que você chegasse a esse ponto de 2026 com esse sentimento de que que tudo e todos estão contra você, de que todo mundo, né, sofre torce para você perder. Por que você anda sofrendo tanto, tá tão depressivo, né? Por que você não está conseguindo sair desse lugar de sofrimento, né? Primeira coisa é isso. Então você vai colocar ali. E aí, cada uma das coisas que você olhar ali, você vai dar uns passinhos para trás. E nesses passinhos para trás, você vai procurar entender como que foi que desembocou nessa situação que está agora, tá? Então, um exemplo. Uma amiga de muitos anos que eu tenho, eu acabei tendo
problemas financeiros, eu pedi dinheiro para ela me emprestou, eu não consegui arcar, né, com a promessa que eu fiz de pagar e ela parou de falar comigo. Mas se ela fosse minha amiga mesmo, ela não pararia de falar comigo. Ou seja, tudo e todos estão contra você. Tudo está contra você, ou seja, não consegui ganhar dinheiro. Todos. A minha amiga parou de falar comigo porque eu não consegui pagar ela. Mas, e antes disso? Por que aconteceu isso de acabar o dinheiro? Em qual momento você fez as escolhas erradas? E aí você vai indo mais e mais fundo. Até você entender que foi uma atitude, foi uma semente que você plantou que desembocou nisso e que sua amiga tentou te ajudar e que você não conseguiu cumprir o que você precisava cumprir com ela. Logo, ela não está contra você, né? Você fez escolhas erradas, você está contra você mesmo. E como você pode resolver isso? Como você pode acalmar o seu coração diante dessa situação? Pedindo desculpas, fazendo uma nova proposta mais baixa dentro daquilo que você consegue pagar, e assim para qualquer situação. Você vai colocar tudo lá no papel. Questões da empresa, questões amorosas, questões pessoais. Eu comecei a academia, meu objetivo era perder 15 quilos. Puxa, eu não perdi 15 e ainda engordei mais 5. Agora meu projeto 2026 são 20. Em qual momento eu não prestei atenção? Eu parei de fazer as minhas marmitas, eu deixei de acordar cedo, eu, sei lá, acumulei muito trabalho, aí eu não conseguia mais ir na academia. Em qual momento você perdeu a mão? Faz esse caminhar, uns passinhos para trás para você entender. Então, agora, a sua prioridade tem que ser acordar cedo e ir direto para a academia e o dia começar só depois disso, para você não perder. Parar e fazer a comida, deixar ali congelada, para que você não caia em tentação. Ah, tô gastando muito porque eu só pedi iFood. Volta lá, vai voltando e vai vendo de onde, em qual momento você está liberando, né, a porteira para as mentiras entrarem. O que é a mentira? O que você está escondendo de você mesmo? Por que você está culpando todo mundo e está mentindo para você de que você do que as pessoas não te compreendem, de que você não consegue emagrecer. Eu tô feliz assim mesmo. Não, iFood nem foi tanto assim. Faz a conta de quanto você gastou no iFood. Faz a conta de quanto quantos dias você pagou de academia e quantos dias você foi. Nem às vezes nem é o valor, mas é o deixar de se cuidar, o não se priorizar. Então, a energia para o seu ano é que você finalize antes. Olha aqui. Pode ser que a gente faça uma leitura no meio do ano e a energia mude, mas agora o que está me dizendo aqui é que existem mentiras que você ainda conta para você que você não finalizou. Você está precisando se fechar lá no quartinho do castigo e tirar, né? Essa mentira. Aqui embaixo está cheio de espadas, embaixo de um lago, só tem algumas espadas aparecendo. Ou seja, abrir essa caixa de Pandora, tá? Então, a sua principal energia para 2026 é finalizar as energias de 2025 com a verdade. Aí, a partir disso, o ermitão, você entra dentro da sua caverninha e você analisando tudo isso, você vai conseguir ver o ano de 2026 surgir na sua frente, com as responsabilidades que você vai assumir. Não importa terceiros, importa você, ok? Ótimo. Então, vamos começar com agora número 2. O que você deve evoluir este ano? O que você deve evoluir este ano de 2025? Vou pegar essa mesmo. O sumo sacerdote, arcano menor,
Tá um chuvão aqui, viu, gente? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. E se você quiser essa leitura somente na sua energia, o meu contato está na descrição do vídeo, tá? Se aparecer o hypar para você aí, aperta o hypar, me dá aí essa moral. Nosso canal está crescendo e eu quero que você faça parte disso, dessa história, tá bom? Com a Rainha de Ouros. Olha só que interessante, né? O que você deve evoluir esse ano? A Rainha de Ouros, ela é muito pé no chão, né? Você tem que compreender que você é responsável por administrar a sua vida e a vida das pessoas, claro, que dependem de você. Filho, um pai, uma mãe, administrar. Né? Você sente que essa é a sua missão, que esse é o lugar que a espiritualidade colocou você aqui. O sumo sacerdote, ele coloca você num lugar também, no aspecto positivo, claro, de que você é o Deus da sua vida. Né? Nós somos deuses na Terra. Nós estamos, nós temos a responsabilidade, né, de desenvolver a nossa espiritualidade, nosso autoconhecimento, nosso auto amor. E uma coisa que você precisa evoluir, que a rainha de Pentáculos traz como negativo, é parar de ser cabeça dura, é ser mais flexível, é perceber, né, que você tem toda o conhecimento energético, espiritual, e você precisa administrar isso de uma forma bacana, sem autoritarismo, tá? Então, quando eu digo para você leva como missão proteger as pessoas que estão à sua volta, cuidar, zelar. Muitas de vocês que estão aqui na mesa são arrimo de família, né? Então, o que você precisa perceber, né, é que a parte da prosperidade, a construção de questões materiais, né, esse propósito de zelar para as pessoas, está muito no lugar em cuidar primeiro de si, em cuidar primeiro da sua espiritualidade, do seu, ampliar os seus conhecimentos. Ou seja, o que você precisa mudar aqui é parar de ter esse equilíbrio, né? Nem tudo é sobre dinheiro e nem tudo é sobre espiritualidade, tá? É, a gente não dá para ser, né? Quando a gente fala ali, enxergar na luz e se enxergar como luz na escuridão, não é ser good vibes, não é ser aquela pessoa tóxica, né? Positiva tóxica, não é nada disso, tá? O que o que a gente tá querendo mostrar o tarô que você precisa mudar aqui é de saber que quanto mais você se conhece, quanto mais você entende sobre você, mais você consegue prosperar, né? Nesse seu objetivo de cuidar de si e das pessoas que você ama. Tá? Então, primeiro é sobre você e depois é sobre os outros. Ah, eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Eu entendo, tá tudo certo. Mas antes, você tem que ser feliz. Antes, você tem que se cuidar. Antes, você precisa prosperar. Porque você também é exemplo, tá? Isso precisa ficar claro na sua cabeça, porque me parece que não está muito claro, tá? Então, não, quando a gente fala, eu faço tudo pelos meus filhos, eu faço tudo por você, você está dizendo que você se anula pelo outro. E não é essa o objetivo. A mudança que precisa vir eu faço tudo por mim, eu cuido muito de mim para que eu possa estar em pé, forte, feliz, com boa energia para cuidar de quem está perto de mim. E assim também para escolher quem deve ficar do meu lado, ok? Então, essa é a mudança. Primeiro é você. Primeiro põe a máscara de oxigênio em você e depois ajude os outros. É isso que você precisa mudar em 2026, tá bom? E o terceiro, desafios que vão surgir ao longo do ano.
o karma, que é a carta do julgamento, tá? Desafios que vão surgir ao longo do ano, 3 de copas. Tá bom. Olha só, gente. Essa leitura, para mim, ela tá vindo muito intuitiva, antes das cartas caírem, né? E o que eu posso te dizer até aqui, esse momento, que depois a gente vai ser mais específico no trabalho, no financeiro, na vida pessoal e no amor, né? O que eu posso ver até aqui, nesse momento, é que é um resgate de auto-amor. E é um resgate de autorresponsabilidade o ano de 2026 para você, tá? Então coloque isso na sua cabeça. Sendo aquela pessoa, aquela amiga que precisa dar aquele tapinha em você e você cair na real, chega de mimimi. Sendo amorosa, vamos olhar para a situação e vamos entender em qual momento você abriu mão da sua vontade, você deixou que outra pessoa tocasse o ritmo da sua vida. Como as coisas iam acontecer, na hora que iam acontecer, e você virou só uma marionete na mão das pessoas. Mas, por que você fez isso? Por preguiça, por não acreditar nas suas potências, porque você queria um salvador e um cuidador, seja em qual área for, amorosa, profissional, pessoal. Então é hora de sair desse lugar, porque você tem sabedoria suficiente para isso. E o que você precisa é parar de mentir para você mesmo. Você precisa parar de terceirizar. O Hierofante também fala isso. Ah, porque Deus vai fazer, porque o meu namorado já cuida disso, porque a minha mãe faz aquilo, porque eu faço isso pelo meu filho. Parar de terceirizar. Essa é a primeira coisa. E assumir o seu lugar de Rainha de Ouros, que é o lugar que você pertence. E mais do que isso, eu vejo aqui dos desafios que vão acontecer, é você aprender, né, a ouvir o momento da trombeta. Você estar atento ao momento da trombeta. Não se distrair com festas, com compras, com amores né, com paixões, e entender que a trombeta está tocando para esse nascimento de 2026. Então, o desafio é você estar desperto, é você realmente entender o seu valor e falar: realmente aqui não dá mais para eu ficar. E aí você renascer, que é a carta 20, né? Que é o karma. E você realmente renascer. Sair desse casulo, sair dessa cova, né? E entender que não dá mais para ficar no oba-oba, não dá para ficar culpando as pessoas, não dá para trabalhar pela metade, que precisa ter regras e regras rígidas. Então, o desafio é você despertar. Porque quando a gente desperta, a gente já não pode mais culpar as pessoas. E aí a gente precisa tomar essa responsabilidade para nós. O desafio é você tomar essa responsabilidade para você, da sua vida. E entender, né, que a gente pode contar com as pessoas, mas que é sobre nós. Lembra que eu falei? Primeiro a máscara em você e depois você ajuda as pessoas. Ok? Vamos falar de amor só no final e vamos começar com trabalho e negócios. O que vai acontecer no ano de 2026 sobre trabalho e negócios? A carta do mundo. Com a rainha de copas. Olha, eu vejo você se conectando a um trabalho, tá?
que vem muito ao encontro das suas paixões, daquilo que faz o seu coração bater de verdade, né? Então, o mundo fala do término de um período, e esse período pode ser um período onde você tem um desgaste muito grande com o seu trabalho, você já não vê mais tanto é, é, amor ali, e você começa a perceber que esse ciclo está acabando, né? Seja nessa empresa, seja nessa profissão, e eu vejo você olhando muito mais para aquilo que toca o seu coração. É importante eu te dizer, né, que a carta do mundo, ela é uma carta um pouco mais demorada, assim como a rainha de copas é uma rainha muito silenciosa. Então, juntando essas duas energias, o que eu digo para você? Analise quais são esses projetos que você gostaria de fazer que mexe com o seu coração hoje. Por exemplo, eu quero deixar a moda e trabalhar com tarô, que foi o que eu fiz. Então, por onde eu devo começar? Quais são as coisas que eu desejo? E calcular isso, né? Projetar isso na sua cabeça, colocar num papel, analisar prós e contras, tempo de transição, quanto de dinheiro você precisa e criar realmente esse projeto. Para que no momento que você finalize o ciclo onde você está hoje, para ir para onde você quer ir, você já tenha ali uma certa. Você tenha consciência do que e certeza do que você está fazendo, tá? Fazer o que o nosso coração manda é maravilhoso, né? Mas isso não paga as contas. Você não pode abrir uma câmera hoje e achar que amanhã você vai estar pagando as contas com tarô, que não é assim que funciona, né? Tudo tem o seu tempo de maturação, tudo tem o seu tempo para dar certo, né? Então, eu vejo finalizações de ciclos aqui que vai te levar para lugares onde o seu coração se sente feliz, mas que isso precisa de um planejamento. E o ano de 2021 é o ano propício para você fazer isso, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. O que vai acontecer? Não, quais são os caminhos financeiros? Caminhos financeiros. Opa, o imperador. E o 8 de paus. Bom, caminhos financeiros, né? Eu vejo aqui você conquistando realmente novos lugares, novos espaços, tá bom? Aí na sua vida, o imperador é um desbravador, ele também fala sobre alcançar, liderar grandes equipes, alcançar grandes valores, né? Porque eles, como é que expandiu os reinos antes? Invadindo os lugares, né? Acoplando ali as terras já existentes, novas terras, roubando a riqueza daqueles lugares, enfim, né? Então, o imperador tem todo o poder e a prosperidade. Só que o 8 de paus fala sobre remover obstáculos, parar de ouvir terceiros, tá? Então, assim, para que você tenha boas, boas, bons retornos financeiros, você precisa começar removendo os obstáculos. Então, corte de gasto, parar de comprar por impulso, fazer realmente um planejamento para que essa prosperidade venha. Não ter medo de começar coisas novas, não ter medo de ir pela sua intuição, pelo seu conhecimento. Aqui a gente tem o eremita, aqui a gente tem o imperador, o sumo sacerdote. Então, essa energia de 2026 fala o quê? Use a sua sabedoria, use os seus conhecimentos para remover os obstáculos. Não fica toda hora ouvindo as pessoas. É claro que quando o imperador, por exemplo, vai criar uma estratégia de guerra
para invadir um lugar, ele vai chamar, né, ali a mais alta patente do exército e juntos vão fazer coisas. Mas a palavra final é do imperador. Eu posso colocar aqui 1000 situações e pedir a opinião de vocês, a opinião das pessoas que eu considere, né, que eu considero que sabem ali falar para mim o que eu gostaria aliás, conseguem, não falam para mim o que eu gostaria de ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, né? Mas a palavra final, a escolha final vai ser minha, né? Então, a gente precisa, né, ter essa sabedoria. E no ano de 2026, na parte de finanças, é isso. Você buscar novos lugares, você criar estratégias de forma bastante racional, não ouvir tanto quem está de fora, tirar os bloqueios da frente, olhar para suas finanças com responsabilidade, com frieza, e falar: aqui precisa ter um corte, aqui precisa de um ajuste, eu preciso colocar isso, é importante para eu chegar lá. Esse curso é bacana, eu não vou ficar comprando bugiganga, eu vou investir num curso. E parar de ouvir as pessoas. Ah, isso não dá dinheiro, eu acho que você não deveria fazer assim, a palavra final tem que ser sua, tá bom? Mas tem aqui expansão de território, expansão de riqueza, tá bom? Vida pessoal. Então, quais são os cuidados e mudanças necessárias? E por último, depois vem o amor. A grande sacerdotisa vem junto com o sumo sacerdote aqui, né? Então, assim, a grande sacerdotisa é, de novo, ó, o 5 de espadas. A grande sacerdotisa, ela fala sobre a questão do autoconhecimento, do estudo de si mesma, de aprender a controlar as suas emoções, de ser alguém equilibrado na vida terrena e na vida, né, espiritual. Caminhar dentro desse lugar de forma equilibrada. Saber quem é você, o seu eu superior, quem eu sou de verdade. Em qual momento eu me perdi, aí fui tentando me adequar. Quero voltar a ser quem eu sou. Quero me religar com o meu sagrado. Quero estudar a mim mesmo. Quais as minhas vontades? Quais são os meus desejos? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Né? E junto com os 5 de espadas é parar de competir. Quando você compete, qual é o ganho, né? Você está competindo com o outro, quem é mais inteligente, quem fala melhor sobre política. O que isso acrescenta na sua vida? Discussões bobas, né? Eu quero ganhar essa briga, eu quero ganhar isso aqui, eu quero ter isso aqui. Não. Neste ano, que a espiritualidade está dizendo que o que você precisa buscar é aquilo que satisfaça você e não que mostre para os outros qualquer tentativa de impressionar ninguém. É mais no silêncio que você deve trabalhar. O ermitão, o sumo sacerdote, a grande sacerdotisa, a rainha de copas. Falar menos dos seus projetos, falar menos, né? Fazer menos reclamação, focar no seu autoconhecimento, parar de discutir por coisas pequenas, só porque eu quero ter essa discussão porque eu sei que eu vou sair vitoriosa, mas perde uma amizade, para de falar com um parente. Foque em você. Este é um ano para você fazer limpezas importantes que te levam a esse lugar de acionar os seus gatilhos. Mas principalmente é se colocar num lugar onde você nem permite que cheguem a você se não vem com a vibe certa. Você não dá acesso, é dar pouco acesso, menos acesso à multidão, a brigas, a confusões,
a falação, mais você. Usa ali o seu quero emagrecer, vou ficar quietinha, vou emagrecer. Ah, tô fazendo um curso, vou ficar quietinha. Tô fazendo esse curso. Quietinha, quietinha, quietinha e você vai indo. Ó, boca fechada e cuidando de você, priorizando a si mesmo. E no amor? Vamos ver aqui o amor. Ano de 2026, amor. E o enforcado? Vamos ver o arcano menor. Fica aqui, ó. O 3 de pentáculos. Realmente o nosso a nossa energia para essa mesa fala muito com as pessoas de triângulo amoroso, tá? E se você é solteiro, solteira, eu posso tentar trazer aqui alguma coisa, mas fica aí. Eu vou abrir então outras cartas para quem é solteiro e quem está dentro de um relacionamento sabe que não é um triângulo. Mas aqui eu vejo você relutante em enxergar um relacionamento onde você sabe que você não é a única pessoa. Você relutando para sair dessa. Só que lembre-se, tá? O enforcado ele tem potencial de imperador, né? Mas esse potencial ele morre quando o enforcado ele resolve ficar lá de cabeça para baixo e não faz nada. A missão do enforcado é olhar para as situações de uma forma diferente. Então, hoje você pode achar assim: ah, eu estou vivendo esse triângulo amoroso porque ele vai terminar, ela vai terminar. Ah, eu estou vivendo isso porque, ai, não tem nada lá naquela casa, não está acontecendo mais nada. Ah, eu estou vivendo isso porque eu tenho certeza que ele me ama e vai largar e vai ficar comigo. Eu estou deixando acontecer, eu estou no controle. Você não está no controle. O enforcado morre ali de um dia para o outro, porque o sangue vai todo para a cabeça, para a virilha, para a cabeça. Ele poderia ter encontrado, não estamos falando do amor, né? Encontrado um grande amor, formado uma família, ter tido um belo relacionamento, se ele não tivesse aceitado a condição de ficar ali de cabeça para baixo e cruzar os braços. E esse triângulo ele permanece. Ele permanece e ele permanece no seguinte sentido: quando você sair, a vaga diamante está aberta, vem outra vaga, vem outra amante. Então, a vaga em aberto, o rotativo é a diamante, a outra não. Ela permanece. Então, cabe a você escolher se você quer ou não continuar nisso. O que eu vejo aqui é que o fim não é bacana para você. Ok? O fim não é bacana para você, como já veio lá no começo o recado. E para quem não é um triângulo amoroso, ah, Lua, mas eu tô num crush, tô conhecendo alguém, será que essa pessoa tem alguém? É uma pessoa de contatinhos, tá? Aí cabe a você. Provavelmente essa pessoa vai falar para você que não está pronta para ter um relacionamento e você vai aceitar porque acha que com você vai mudar e não vai mudar. E fique claro. Para quem é solteiro ou tem um relacionamento, a roda da fortuna traz mudanças importantes, tá? Mudanças que estão no caminho de vocês aí, né? Enquanto solteira ou casal. Ó, 8 de copas virou aqui, eu vou aceitar. Existe uma insatisfação dentro dessa relação, né? Se ela existe. Então, se você está dentro de uma relação, existe uma insatisfação e existe uma despedida, tá? E a sua sensação é de que, nossa, tá tudo tão estabilizado, tá tudo tão. Mas a outra pessoa, ou você precisa olhar também, e também as coisas não andam para frente. Elas simplesmente estão aí e está vivendo um dia de cada vez, né? Não existe uma
um plano de crescimento, não existe uma programação de diversão, o fogo no parquinho é mecânico ou nem existe, né? Então precisa ser revisto. E a roda da fortuna vem para mostrar para vocês. E quando os dois evitam a conversa, um cria a coragem de ir embora porque entende que ali não tem mais nada. Ah, eu já tentei de tudo, eu vou embora. Tá? Então, isso é uma energia de 2026, de despedidas. Pode ser que não aconteça? Pode, você está ouvindo isso em janeiro. O que você pode fazer para resgatar isso? Conversa, diálogo, disposição para mudar. Lua, e eu que sou solteira. Então, você que é solteira já é positivo, né? Você que é solteira, é você cansando dessa situação e a própria espiritualidade falando: te vejo pronta. Você já aprendeu a lição que tinha que aprender nesse lugar, agora eu te levo para um novo lugar, para uma nova história, e você comemorando lá na frente. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar e de me seguir nas outras redes sociais também, tá bom? Um super beijo, ótimo ano e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.